Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje explicando sobre mais um tema da FUVEST de 2021, que na verdade a gente tem que entender que toda vez a FUVEST vai aplicar a prova com o ano que você entra, então esse tema ele caiu na verdade de 2020 e a gente vai analisar sobre essa linha temática, saber algumas coisas, algumas ideias, alguns posicionamentos que você pode ter sobre o tema O Mundo Contemporâneo Está Fora de Ordem. Então, algumas ideias pertinentes para você poder saber antes mesmo de até escrever a redação. A FUVEST é dividida em duas partes. Vocês têm o primeiro dia e também vocês têm o segundo dia. Seria a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, com conhecimentos gerais, então você tem questões de múltiplas escolhas. Depois tem a segunda fase, que é dividida em dias. E aí você tem as questões abertas e também a parte de redação. A redação ela é feita no primeiro dia da segunda fase. Você também tem as questões de literatura, de português e interpretação de texto, e aí você também tem a redação com uma última parte. E tranquilo porque você vai ter pelo menos umas 12 questões, você não vai ter muita coisa para você poder responder na segunda fase, apesar de você ter que escrever, para você poder achar onde está o tema de redação. Então o tema de redação está dentro da prova. E aí é melhor quando você dá uma olhada no tema, né, a todas as palavras do tema, em vez de você tentar fazer com que você já tente adivinhar o tema. Outra coisa que muita gente costuma fazer, tentar pegar esse esquema de redação que existe para o Enem para colocar na FUVEST. Tome cuidado, os temas do Enem eles falam sobre coisas que já existem. O tema da FUVEST são temas um pouco mais abertos, porque você precisa conceituar. Então vamos entender primeiro a questão da linha temática, a questão do tema. O tema é uma pergunta, então isso significa que você vai ter que responder ou sim, ou não, ou um lado ou o outro, e aí você vai ter que conceituar para você poder justificar sua resposta. Porque perceba que mesmo que você fale que o mundo contemporâneo está fora de ordem, isso não necessariamente significa uma coisa positiva, ou isso significa uma coisa negativa. Você precisa entender que a sua justificativa, o seu conceito de estar fora de ordem ou não estar fora de ordem, ele vai partir do pressuposto seu. Todos os temas que têm passado, pelo menos nos últimos 5 anos, a FUVEST, trazem várias perspectivas do assunto que a gente tem como linha temática. A gente vai perceber depois, quando a gente analisar texto por texto, que a gente não tem só uma análise do tema, por exemplo, a gente tem uma análise só política, uma análise só econômica. A gente vai perceber que a FUVEST traz várias possibilidades de discussão do tema a partir do momento que mostra para você nos textos motivadores que você não precisa fazer com que sua resposta seja apenas uma. É por isso que quem não gosta muito de conceituar, quem não gosta muito de conseguir fazer com que a redação ela saia um pouco de você apontar a causa e tentar solucionar, tem um grande problema de fazer redação da FUVEST. Tem muita gente que, pelo contrário, tem mais facilidade. Inclusive, você tem mais facilidade ou dificuldade com a redação da FUVEST em comparação com o do Enem? Escreve nos comentários que eu fiquei curioso agora. Então, primeiro a gente vai analisar o texto 1, que a gente tem que o neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que a seguem no caminho da modernidade. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, íntima ou assalariados, e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo que é instado a conceber a si mesmo e comportar-se como empresa. Desculpa, gente, eu tô ainda treinando o meu modo de leitura. E aí a gente já tem nesse texto motivador número 1 que existe uma análise dessa questão de como que a gente tem uma organização do mundo a partir de uma percepção econômica. Então a gente pode ver que essa coisa da ordem, essa coisa da desigualdade social, ela pode ser uma justificativa que a gente tenha para os textos motivadores. Então a gente pode ter que a resposta do mundo contemporâneo estar fora de ordem, ela pode partir do pressuposto que sim, a partir do momento que o capitalismo, o neoliberalismo, ele põe isso como uma necessidade e isso faz com que o mundo esteja de ordem e mesmo que ele seja desigual. Isso não significa que não existir uma ordem na sociedade signifique a necessidade disso ser positivo para a população. E a partir do momento também que você pode falar sobre outros modelos econômicos que já aconteceram na história para você poder falar que se tem essa coisa do fora de ordem ou não. Perceba que isso vai depender muito de como é a sua análise. Não existe muito essa questão de existe uma tendência maior ou menor para você poder construir sua redação. Claro que também tem que partir do pressuposto que
você escrever um ponto de vista contrário, um ponto de vista que não é tão comum, não significa que você vai perder pontos. Você precisa estruturar muito bem. Então, que nem a gente tem a partir dessa ideia do neoliberalismo, que a gente fala que existe a necessidade de crescer uma competição, de crescer um individualismo, de crescer uma desigualdade. Então você responde sim ou não. Mas não é só esse texto motivador que a gente tem para analisar. Vamos analisar também o número 2. O texto motivador número 2 é um queridinho da FUVEST do Carlos Drummond de Andrade, as mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge. Distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais, e chega às plantas para assim beber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. Para quem já tem uma leitura prévia de Carlos Drummond de Andrade, uma leitura atenta, pode perceber que esse faz parte da Máquina do Mundo, um dos livros do Carlos Drummond de Andrade, que já foi inclusive pedido também na FUVEST, que é o Claro Enigma. E aí a gente pode pensar tanto na questão de o que traz como origem dessa inspiração da Máquina do Mundo ser de Camões, assim como a gente também tem da questão da segunda geração do modernismo. A gente tem uma análise de Carlos Drummond de Andrade falando sobre essa coisa das soberbas pontes e edifícios, que é uma fase da história literária onde a gente tem essa divisão de que ou é capitalismo ou a gente tem a questão do socialismo. A gente tem as questões também da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que você ou é uma coisa ou você é outra. Então a gente também tem essa ilustração do futurismo, então essa tendência de você construir mais, você ter mais coisas, você ter mais tecnologia, mais velocidade, mais praticidade, tudo num quesito de mais e acelerado e perdendo-se um pouco a questão humana. E aí a gente pode então entender, será que a gente está nessa ordem geométrica que é estranha? Então a gente pode dizer que o mundo está fora de ordem, mas não cabe a nós entender, porque no poema da Máquina do Mundo, mesmo que você não tivesse lido, você pode talvez entender agora, o Carlos Drummond de Andrade ele faz uma análise curiosa, porque ele estava passeando no meio de uma estrada, e aí ele encontrou a Máquina do Mundo. E essa que é a parte curiosa, porque os Lusíadas, no livro dos Camões, eles tiveram que chegar até as Índias e voltar, conquistar praticamente o mundo e a confiança dos deuses católicos e superar os deuses romanos e outros heróis que aconteceram na história para encontrar a Máquina do Mundo e vir como um presente. Enquanto o Carlos Drummond de Andrade, o eu lírico do poema, encontra sem querer. Então a gente pode entender, será que esse mundo ele está numa ordem porque ela faz sentido para os seres humanos, ou ele não está em ordem porque ela não faz sentido ao mesmo tempo? Perceba, ter uma ordem não significa que você tenha que entender essa ordem. Você pode ir para uma biblioteca e a ordem nos livros ela pode fazer sentido para você, como também não pode fazer sentido para você. Isso não significa estar desorganizado ou fora de ordem. E aí a gente tem a leitura também do texto 3. Aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina do olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto, ganindo para a lua, nada continua. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Caetano Veloso, assim como também outros autores como Milton Nascimento e Chico Buarque, são muito importantes para um movimento chamado Tropicália. Então a gente vê que ele é um dos escritores, também compositores, importantes para a gente poder entender essa questão que a gente tem de um movimento feito por alegorias e metáforas. Então que a gente tem uma questão de censura, a gente tem uma questão de opressão, a gente tem uma questão também de punição e até mesmo de quais são as questões que a gente tem para a gente poder ter liberdade de expressão. Então quando a gente tem esse fora da nova ordem mundial, o que de fato coloca-se como a gente tem a ordem? Para quem que ela presta? Para quem que ela tem essa organização? Então o mundo está em ordem, mas para quais pessoas ela está em ordem? O mundo está fora de ordem, mas para que pessoas está fora de ordem? Se a gente for parar para pensar aqui, a gente tem essa questão, porque o asfalto, a ponte, o viaduto, a gente pode pensar, será que uma pessoa que mora em um condomínio, para ela o mundo está andando porque ela tem todas as coisas que ela precisa? Percebe nessa pandemia, será que o mundo parou de andar ou parou de estar em ordem para pessoas que já faziam home office ou que já têm dinheiro para poder conseguir trabalhar e continuar estudando dentro de casa? E para as pessoas que moram no viaduto? E para as pessoas que moram marginalizadas ou não possuem acesso à internet? Até que ponto esse mundo ele deixou de estar organizado? Ou que tiveram que mudar a vida, ou tiveram que adaptar? E a gente vai para o texto número 4. Então a gente teve até agora duas visões
literárias. Então, uma a gente teve uma questão mais de literatura, uma a gente teve uma questão de música, o outro a gente teve uma questão de neoliberalismo, e a gente vai para o texto 4, que é uma charge da Mafalda. Então, o terror de toda pessoa que vai fazer uma prova de português. Que a gente tem que, olha que curioso, então ela fazendo esse sinal, não sinal, né? Mas esse gesto com a mão de medindo a temperatura da Terra, e aqui a gente tem que perceba que a quebra de expectativa ela é criada a partir do momento que você faria isso num globo terrestre? Não, porque é uma representação no mundo, não é de fato o mundo. Mas aí a gente tem alguns remédios sendo colocados lá, a temperatura sendo medida, faixas que representam uma pessoa que ela está machucada, para poder entender que o mundo está doente, ou seja, ele está fora de ordem, mas numa visão não necessariamente econômica, numa visão histórica ou poética, mas numa visão que a gente pode ver até no sentido biológico. Então a gente pode até falar, né, que o mundo está fora de ordem, mas talvez essa ordem não seja necessariamente que possa beneficiar os seres humanos, que na verdade ele está fora de ordem e quem vai ser prejudicado não é o planeta Terra, quem vai ser prejudicado é o ser humano. E aí no texto 5 a gente tem um dos trechos que tem do discurso da Greta, no discurso em Davos. Em Davos? Eu li até errado aqui. Davos. Davis. Então, os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero essa esperança, eu não quero que vocês estejam esperançosos, eu quero que vocês estejam em pânico, eu quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias, e eu quero que vocês quero que ajam como agiriam em uma crise, quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. Então, nesse texto 5, a gente tem uma análise diferente do texto 1, porque em um ponto de vista a gente tem essa questão da desorganização num ponto de vista econômico. O texto 2 e o 3 tem uma visão um pouco mais histórica, literária, a partir que o texto 4 já traz essa visão que a gente tem biológica, e o texto 5 essa questão geográfica, e também num ponto de vista político. Então perceba, esse mundo que está fora de ordem, ele está fora de ordem para as pessoas que vão entrar, para as novas gerações, porque tem até mesmo uma parte do texto, do trecho da Greta que fala, vocês agem, né, que os jovens têm que ter esperança, mas isso é um gap geracional, então existe uma diferença do que os jovens estão vendo a partir do momento de que tem uma diferença do que os adultos estão vendo, de que o mundo está diferente. Por quê? Porque você está falando que eles falam assim, ó, os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens. E aí esse é o problema. Então, para os jovens, ele está fora de ordem. Para os adultos, talvez ele não esteja. Por isso que ele fica falando, temos que dar esperança aos jovens. Por isso que eles não agem assim como a Greta fala, como se a casa estivesse pegando fogo. Então, a gente tem essa análise possível e perceba que em todos esses textos há uma diferença aqui. Você não precisa se pautar em um único tipo de análise. Aqui são ideias para você poder gerar, para poder você começar a guiar o seu tema de redação. E assim como eu falei, as questões que vão aparecer para você na FUVEST também vão aparecer antes da redação. Isso pode te ajudar a ter outras ideias de repertórios que poderiam ser utilizados para você no seu tema de redação. Perceba que não obrigatoriamente você tem que utilizar os repertórios que você também teve na parte do livro, mas é interessante que você tenha repertórios que eles não sejam tão modelados e tão coringas assim. Eu sei, é legal você ter um repertório para cada tipo, para um monte de tema de redação. Mas a FUVEST, ela quer que cada vez mais a gente escape dessa coisa de que tenha redações prontas. Então aqui eu vou falar para vocês alguns repertórios que poderiam ser pensados a partir da leitura das outras questões. Como a gente tem na questão 5, aparece para vocês uma questão de uma queimada e também da questão de como a gente tem uma cultura que parte da produção de incêndios, como dessa maior herança colonial. E nisso dá para pensar como um dos repertórios o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque olha como é interessante que essa questão que a gente tem do mundo contemporâneo estar fora de ordem. Quando se foi feito o Tratado de Tordesilhas, foi se feito um risco, quase como se aquilo se estivesse sendo no mapa e desrespeitando qualquer outro fator cultural. E por que isso é feito com uma questão de ordem? Porque, olha, quem está dizendo o que é ordem no sistema é quem tem poder. Então, Portugal e Espanha estavam decidindo qual que era a ordem que deveria ser seguida naquele momento. Então, o Tratado de Tordesilhas poderia fazer essa apresentação. Assim como também a gente tem que, na pergunta número 9, a gente tem a questão do Campo Geral de Guimarães Rosa. Tem uma leitura, um trecho aparecendo da parte do Miguelin,
E é inevitável a gente lembrar que existe o Graciliano Ramos e o Vidas Secas. Então, quem faz uma leitura atenta pode perceber que a questão do mundo que é apresentado por Fabiano e a ordem a qual ele se apresenta, ela é diferente de outras pessoas que moram na cidade. Existem, inclusive, 2 capítulos que aparecem o Soldado Amarelo. Um que o Soldado Amarelo está com o Fabiano na cidade, e onde ele tem poder, e ele é a lei, a ordem, que é ele quem cria. E também existe o episódio que o Soldado Amarelo está perdido no sertão. E quem manda e quem está adaptado é o próprio Fabiano, e o Soldado Amarelo ele está com medo. Então tem essa diferença que a gente fala de ordem. Como a gente poderia ver que nessa questão, poxa, mas quem está na ordem, né? O que dita a ordem? É o lugar que você vive, é o lugar com que você convive, é como você trata as outras pessoas? Porque pensa que no único momento que o Fabiano poderia fazer com que ele se aproveitasse da situação, ele tem um ato heróico e ele deixa o Soldado Amarelo viver e inclusive mostra para ele onde ele mora na cidade. Então, um outro repertório que você poderia pensar com base no campo geral. Não estou falando que você precisa saber, mas é um repertório que ele poderia te ajudar a conseguir construir a redação. E na questão número 10, que aparece do Bernardo Carvalho de 9 Noites, tem uma data muito curiosa que é o 19 de fevereiro de 2002. Não estou falando que é tão curiosa que vai trazer um vídeo do Você Sabia, mas eu lembrei do atentado do 11 de setembro, que acontece especificamente em 2001. E essa coisa de fevereiro me lembra o atentado do 11 de setembro, porque o evento que acontece do atentado do 11 de setembro parece que fez com que todo mundo mudasse, como se os Estados Unidos... Não foi os Estados Unidos que foi atacado, foi o universo inteiro que foi atacado. E é bizarro, porque quando eu tive essa notícia no Brasil, parecia que o Brasil tinha mudado. Mas de fato mudou, né? De fato teve uma mudança tão progressiva. Ou seja, o mundo está fora de ordem aonde? Inclusive, até também tem uma das questões que eu acho muito curiosa, que é a parte que fala dos smartphones. A gente fala que o Twitter tá pegando fogo, que o Instagram tá bombando, o Instagram tá viralizando. Mas assim, a gente fica, né? Ah, mas não dá pra ir pro TikTok porque tem muito problema, o Twitter tem muita polêmica, o Facebook só tem briga, e aí você olha pro lado de fora e tá acontecendo nada. Então assim, até que ponto o mundo está fora de ordem na nossa perspectiva? Então os olhos de quem manda, os olhos de quem comanda economicamente falando, influencia pra gente poder dizer se o mundo está em ordem ou não? E um dos repertórios que eu aconselharia você a utilizar é o repertório do Camões. E por que eu digo isso? Primeiro que tem um grande ponto, que ele é um repertório clássico, então ele é um repertório que ele é visto com grandes olhos da FUVEST a partir do momento que você está olhando para o passado e tendo uma nova perspectiva do futuro, mas também por conta desse maneirismo que existe no Camões, então essa tendência que existe de um certo pessimismo nas sensações que são tidas como, por exemplo, o amor, que ele tem uma questão paradoxal, dessa visão um pouco pessimista, desse lugar feio, que vai ser introduzida para o barroco mais pra frente. Mas eu acho que até mais importante que isso, a questão do desconcerto do mundo, é uma das temáticas que ele apresenta nos poemas, que fala como que o mundo ele é tão organizado, mas desorganizado ao mesmo tempo, de que os bons não vencem e os maus vencem, que eles andam nesse desconcerto, nessa desorganização. E, inclusive, quem tenta ser mal com intenção acaba sendo prejudicado e punido por isso. E aí ele tenta entender e fala que ele não consegue entender por que há esse desconcerto do mundo, por que há essa desorganização do mundo. Então, falando também relacionando com essa ordem. Então, você poderia falar também disso na questão do seu repertório, da sua redação da FUVEST. Por fim, o meu ponto de vista desse tema da FUVEST. É um tema até que simples de ser feito para outros temas que apareceram já de utopia, menoridade. É um tema um pouco mais tranquilo. É bom para você poder achar repertório, então essa questão da liberdade de você poder falar de um ponto de vista ecológico, de um ponto de vista geográfico, de um ponto de vista político, de um ponto de vista econômico, eu acho que eu repeti a palavra econômico, de um ponto de vista cultural, facilita o seu processo de você encontrar repertórios, o processo de você conseguir discutir a redação. Eu acho que é uma redação que pode confundir no ponto de vista de você responder todas as palavras. Porque se você não percebe que você tem que responder o que é ordem, o que é estar fora de ordem, você se confunde, porque você pensa, né, nossa, mas o que é estar em ordem? E aí que você tem que definir. A ordem é no sentido ecológico, a ordem é no sentido econômico, a ordem é no sentido político. A partir do momento que você definiu a questão do que é estar em ordem, fica mais fácil para você poder conseguir
escrever sua redação. Eu acho uma redação com um tema fácil de você achar repertórios, fácil de você se perder na argumentação, mas existiram temas já mais complexos. E também, se você faz sempre no estilo Enem e você tentar solucionar esse tema, você vai perceber que vai parecer meio esquisito, né? Tipo, Então cabe ao Ministério da Justiça trazer ordem ao mundo contemporâneo. Então, toma cuidado, você não é para você usar. Então, cada vez mais acho que os temas estão aparecendo desse jeito de pergunta, desse jeito um pouco mais abstrato para você não conseguir solucionar de jeito nenhum. E não é para você poder solucionar. Então, lembre-se, não faça proposta de intervenção na sua redação da FUVEST. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, vocês querem algum outro vídeo de algum tema de redação da FUVEST para poder ser analisado dessa forma? Escreve nos comentários, que isso me ajuda bastante a produzir um bom conteúdo para vocês que vocês gostariam de assistir. Ou até mesmo de algum outro tema que você ficou vendo e você acharia que poderia cair na FUVEST. Muito obrigado pela sua atenção e por assistir esse vídeo.